Então, bom dia aí, pessoal. Eu vou gravar aqui agora, né, a correção da lista 102 de exercícios, né? Aquela que trata aí, ó, de corrente elétrica, carga elétrica e leis de Ohm. Aquela parte introdutória de circuitos, tá bom? Vai ser uma correção rápida na própria folha de exercício. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, podem perguntar aí e tirar na sala, tá beleza? Então vamos lá. Pela seção reta de um condutor de eletricidade, passam 12 coulombs a cada minuto. Nesse condutor, a intensidade da corrente elétrica em amperes será igual a... Então vamos lá, né? A gente já sabe que a corrente elétrica, de acordo com ampere, ela é a carga que circula pelo condutor em um determinado tempo. Nesse exercício, a carga aqui é gigantesca, né? É uma carga de 12 coulombs. E o tempo é de 1 minuto. É importante que a gente saiba, né, que esse tempo ele deve ser dado em segundos. Portanto, 1 minuto corresponde a 60 segundos. Então, nós temos 12 coulombs dividido por 60 segundos. 12 dividido por 6 dá 2. Então, 12 dividido por 60 dá 0,2 coulomb por segundo. A relação coulomb por segundo é o que a gente chama de ampere, beleza? Então nós temos aqui uma corrente de 0,2 ampere. Então se a gente olhar aqui nas nossas opções, né, nas alternativas, já está até aqui destacada, né, a letra D, a letra B de bola. Então esta alternativa, a letra B de bola, seria a alternativa correta, beleza? A segunda questão diz o seguinte: um raio típico consiste em uma corrente de 100 kA. 1 kA corresponde a 10 a 3 amperes, que se estabelece em uma nuvem e o solo. A duração do raio é de 500 milissegundos. Quantos elétrons fluem pelo ar durante um raio? Então a pergunta é bastante simples. Nós vamos ter aqui que determinar a quantidade de carga que flui entre a nuvem e o solo durante esse raio. Então, para a gente poder ter espaço para resolver, eu vou copiar aqui essa questão rapidamente e aí nós vamos acrescentar aqui uma folha, ok? Então, olha só, como é que nós vamos resolver isso aqui, beleza? Vai ficar o seguinte, desculpem aí a arrumação. Então, Ctrl V, vamos lá então calcular. Como nós já vimos, né, a corrente elétrica é a relação entre a carga e o tempo. Então vejam, nós temos aqui uma corrente elétrica I que vale 100 kA, ou seja, 100 vezes 10 elevado a 3 ampere, ou seja, 1 vezes 10 elevado a 5 ampere. Essa é a corrente típica de um raio, segundo a questão. Esse raio tem uma duração, um tempo de 500 milissegundos, ou seja, 500 vezes 10 a menos 3 segundos. Reorganizando isso, 5 vezes 10 a menos 1 segundo. Tá ok? A questão pede quantos elétrons fluem pelo ar. Note que a equação da corrente não tem número de elétrons. Nós vamos ter que determinar esse número de elétrons. E como que a gente encontra o número de elétrons? Bom, quando a gente conhece a carga, nós sabemos que a carga é o produto do número dos elétrons pela carga elementar. Bom, a carga elementar todos nós conhecemos, que é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Então, para mim saber o N, eu preciso descobrir quem é o Q. E aí, onde que eu vou achar esse Q? Eu vou achar o Q na expressão aqui, ó, da corrente elétrica. Então, nós vamos usar dois modelinhos matemáticos, duas equações, para a gente poder responder essa pergunta. Então, primeiro eu vou determinar quanto vale esse Q. Para ir logo em seguida, eu determinar, então, quanto vale o número de elétrons. Então vamos encontrar aqui primeiro quanto vale o Q. Bom, se a corrente, né, equivale a 1
vezes 10 elevado a 5 ampere, nós teremos uma carga que fluirá em 5 vezes 10 a menos 1 segundo. Daqui eu tiro, quem está dividindo vem multiplicando, 1 vezes 10 a 5, né? 1 vezes 10 a 5 multiplicado por 5 vezes 10 a menos 1. Isso aqui, ó, veja, ampere vezes segundos, né? Ampere vezes segundo. Isso aqui vai nos dar a carga. Então, nós temos aqui uma carga que valerá 1 vezes 5 é 5. 10 a 5 vezes 10 a menos 1, conserva a base, somam-se os expoentes. 5 mais menos 1 dá 5 menos 1, que dá, portanto, 4. Carga é em Coulomb. Então, reparem que aqui nós temos a carga elétrica correspondente a um raio. 5 vezes 10 a 4 são 50.000 Coulomb, 50 quilocoulomb. É uma carga grande para chuchu. Então agora, com este valor de carga, nós vamos determinar então qual que é a quantidade de elétrons que flui da nuvem para o solo durante um raio. Vejam bem, se a carga é de 5 vezes 10 elevado a 4 Coulomb, nós teremos o número de elétrons vezes a carga elementar, 1,6 vezes 10 a menos 19 Coulomb. Quem está multiplicando passa dividindo, nós vamos ter 5 vezes 10 elevado a 4, dividido por 1,6 vezes 10 a menos 19 Coulomb sobre Coulomb. Isso aqui vai ser o número de elétrons. Então, se a gente fizer essa conta, tá ok? Se você vier aqui, ó, e fizer 5 dividido por 1,6 igual às casas, 50 por 16 dá 3, 3 vezes 6, 18, vai 1, 3 vezes 1, 3 e 1, 4. Sobra 2,20, 1 vezes 16 é 16, sobra 4. Tá bom demais, né? Então nós temos aqui que o N é aproximadamente 3,1. 3,1 é 5 dividido por 1,6. Agora, a divisão da potência. Conserva a base e subtrai o expoente. É o expoente de cima menos o expoente de baixo. Então, 4 menos 19 vira 4 mais 19. Isso dá, portanto, 23. Então, nós temos 3,1 vezes 10 elevado a 23 elétrons. Gente, isso é um número enorme. Isso é quase um mol de elétrons, ok? Um número gigantesco. Bom, então essa é a resposta para a segunda questão. Vamos fazer então a terceira questão. A terceira questão cabe aqui nesse microespaço, né? No último mês paguei R$80 por um consumo de 200 kW de energia elétrica. Para calcular o gasto específico com o chuveiro elétrico de 3.000 watts de potência, supondo o uso diário de 30 minutos durante 30 dias, a despesa com a utilização desse chuveiro foi de... Está aqui, né? Os valores. Vamos de novo. Esse espaço aqui vai ser pequeno. Então vou copiar aqui de novo a questão, beleza? E vou colá-la numa página aqui embaixo. Aí então nós vamos resolver a questão. Ctrl V, feito. Então vamos lá. O que nós temos aqui? Primeiro, a gente sabe que a potência do chuveiro é de 3.000 watts, que ele fica ligado por dia durante 30 minutos. 30 minutos corresponde a 0,5 horas. Mas como são 30 dias, então vai ser meia hora vezes 30 dias. Portanto, ele ficará ligado durante 15 horas no mês. Tá ok? Essa é o tempo de funcionamento do chuveiro. Bom, a gente sabe que para calcular o consumo de um aparelho elétrico, a gente calcula esse consumo multiplicando-se a potência do aparelho pelo tempo que ele for usado. Então, nesse caso aqui, nós teremos 3.000 watts durante 15 horas. E isso corresponde a 3 vezes 15, 45,
com 3 zeros, 45.000 watt-hora. O consumo de energia normalmente é expresso em quilowatt-hora. Então, para você expressar esse valor em quilowatt-hora, é só lembrar que 45.000 é o mesmo que 45 vezes 10 elevado a 3 watt-hora. E a potência de 10 a 3 corresponde ao multiplicador quilo. Então, nós temos aqui uma quantidade de energia de 45 kWh. Este é o consumo do chuveiro quando usado meia hora por dia no mês. Agora eu quero saber o custo desse consumo. Cara, eu não sei o valor do quilowatt-hora não. Mas olha só, nós temos aqui uma referência. Nós temos que R$80 foram pagos por 200 kWh. Então vou fazer uma mísera regra de 3. Tá ok? Eu vou pegar aqui o seguinte, ó. Para 200 kWh eu pago R$80. Então, quanto que eu vou pagar se o consumo for 45 kWh? Tá aqui minha regrinha de 3. Ó. Uma regrinha de 3 simples. Multiplicando sem cruz, você tem que 200x é igual a 45 vezes 80. Ou seja, daqui eu tiro que o x é 45 vezes 80 dividido por 200. Então eu vou cancelar este zero e eu vou ter que automaticamente o seguinte, vejam só, 45 vezes 8 dividido por 20, tá ok? Então eu vou ter aqui na verdade a seguinte conta, vejam, eu vou simplificar o 8 e o 20 por 4, tá certo? Então, na hora que eu simplifico o 8 e o 20 por 4, eu vou ter aqui, ó, 8 por 4 dá 2 e 20 por 4 dá 5, tá ok? Então, nós temos, na verdade, 45 vezes 2 dividido por 5. Só que 45 dividido por 5 dá 9. Então, tem aqui, ó, 9 vezes 2. Ou seja, eu tenho R$18. Portanto, pelos meus 45 kWh, nós vamos pagar aqui o valor de R$18. E aí, pessoal, se a gente olhar aqui para nossas alternativas, né, a gente percebe que a resposta dessa questão é, portanto, a letra D. Está aqui a resposta da questão 3. Beleza? E aí, por fim, nós vamos fazer então a questão de número 4. Questão 4 cabe aqui nesse espaço mesmo. A figura da questão mostra um circuito simples constituído por uma bateria de tensão 12 volts e um interruptor S e um resistor de 60 ohm. Calcule a corrente que circula pelo circuito quando o interruptor estiver fechado. Fácil. Nós sabemos aqui a tensão, quer dizer, nós conhecemos a tensão da bateria, 12 volts. Conhecemos a resistência elétrica do resistor, que é de 60 ohms. Queremos saber qual é a corrente no circuito. Bom, a gente sabe que quem vê sempre ri. Então, se eu tenho 12 volts, aplico em 60 ohms, vai ter uma corrente I. Então, essa corrente I será de 12 volts, quem está multiplicando vem dividindo por 60 ohms. Galera, 12 dividido por 60, nós fizemos essa conta aqui agora, ó, tá? 12 dividido por 60 dá 0,2. Então nós temos aqui uma corrente de 0,2 ampere. Vale a pena lembrar que quando a corrente é menor do que 1, a gente costuma expressá-la em termos de múltiplo, tá? Nos múltiplos. Então 0,2 ampere é a mesma coisa que 2 vezes 10 a menos 1 ampere. É a mesma coisa que 20 vezes 10 a menos 2 ampere. Que é a mesma coisa que 200 vezes 10 a menos 3 ampere. Então, 0,2 ampere é a mesma coisa que 200 miliamperes. Está aqui, ó, uma possibilidade de representação para essa corrente. Bom, a corrente, né, é 0,2 ampere. Estou só fazendo aqui uma colocação para dar uma informação a mais. Na letra B, calcule a potência dissipada pelo resistor.
a gente já sabe que potência, né? Vamos lá, quem vê ri. Por que eu ri? Porque vi, não é isso? Então a potência é a tensão vezes a corrente. Portanto, 12 volts multiplicado por 0,2 ampere. Aqui no cálculo, a corrente tem que estar em ampere, beleza? Não pode estar em miliampere. Então eu vou colocar aqui que a minha potência será de, se você pegar 12 e multiplicar por 0,2, 2 vezes 2, 4. 2 vezes 1 dá 2. Uma casa depois da vírgula, uma casa depois da vírgula. Nós temos 2,4 watts. Então a corrente no circuito é 0,2 ampere. A potência 2,4 watts. Está resolvida a questão de número 4. Ok? Aqui, desse lado, a alternativa A, o item A, e aqui o item B. Certo? Por fim, vem a questão de número 5, a última questão dessa lista. A figura a seguir mostra um circuito simples composto por uma bateria de 12 volts e um interruptor e uma lâmpada de 12 volts com potência de 6 watts. Calcule a corrente que circula pelo circuito quando o interruptor é ligado. Bom, então nós temos uma tensão de 12 volts e a potência da lâmpada que é de 6 watts. Vejam, o item A pede para a gente calcular a corrente no circuito. Então eu vou partir aqui de que a potência é o produto da tensão pela corrente. Ou seja, por que vi? Se a potência é de 6 watts e a tensão é de 12 volts, nós vamos ter uma corrente. Essa corrente aí, quem está multiplicando vem dividindo, será de 6 watts dividido por 12 volts. Nesse caso, 6 dividido por 12 vai nos dar uma corrente de 0,5 amperes. Esta é a corrente que circula pelo circuito. Como ela é menor que 1, eu vou expressá-la em termos de miliampere. Então você tem que 0,5 ampere é a mesma coisa que 5 vezes 10 a menos 1 ampere, que é a mesma coisa que 50 vezes 10 a menos 2 ampere, que é a mesma coisa que 500 vezes 10 a menos 3 ampere. Ou seja, meio ampere é uma corrente de 500 miliamperes. Está aqui, 500 miliamperes. Bom, meio ampere é a resposta, tá ok? 500 miliamperes é uma informação técnica a mais. Calcule a resistência elétrica da lâmpada quando ela estiver em funcionamento, ou seja, quando ela tiver com uma tensão de 12 volts e uma potência de 6 watts, tá ok? Como que nós vamos fazer a resolução dessa questão? Vai ser muito simples, né? Nós vamos pegar aqui o seguinte, vejam. A gente já sabe que quem vê sempre ri, beleza? Então, se eu vou ter uma tensão de 12 volts em uma potência de 6 watts, eu já sei que isso vai me dar uma corrente de meio ampere, tá certo? Então veja, eu sei que 12 volts aplicado na resistência da lâmpada vai ser percorrida a lâmpada por uma corrente de meio ampere. Então veja, daqui eu tiro a resistência. É importante lembrar que o cálculo anterior tem que ser bem feito para que não saia errado, porque se ele sair errado, automaticamente a gente erra o valor da resistência da lâmpada. E nós não queremos isso, né? Então eu vou ter aqui que 12 volts, quem está multiplicando bem dividindo, 0,5 ampere, isso vai ser o valor da resistência da lâmpada. Portanto, nós tiramos daqui que a resistência da lâmpada é de 12 dividido por meio. Pessoal, dividir por meio é o mesmo que multiplicar por 2. 12 dividido por meio é a mesma coisa que 12 vezes 2. Portanto, nós temos uma resistência de 24 ohms. Esta aqui, pessoal, é a resistência da lâmpada. Existe uma maneira alternativa da gente calcular essa resistência. Já resolvemos a questão. Sem usar a corrente elétrica. A maneira alternativa é a seguinte. Veja, a gente sabe que quem vê sempre ri.
A potência, por sua vez, é porque vi. Então vejam, se a gente não quiser usar a corrente, eu posso fazer o seguinte. Eu posso vir aqui e dizer para vocês que o I é V sobre R. Tá vendo? Ó, trouxe o R para cá dividindo. Então, se I é V sobre R, eu posso pegar essa informação e substituir aqui, ó, colocando que o P é igual ao V vezes o I. Mas quem que é o I? É V sobre R. Então, eu posso falar para você que a potência V vezes V é V quadrado, dividido por R. Isso aqui, pessoal, nos permite calcular a resistência usando a potência e a tensão, sem precisar de calcular a corrente elétrica. Portanto, sem a necessidade de garantir que essa conta esteja certa para a gente não errar de carro. Se eu utilizar esta maneira, eu teria o seguinte, veja, a potência da lâmpada é de 6 watts, a tensão aplicada a ela é de 12 volts, que estará ao quadrado, dividido pelo R. Então veja, eu estou aplicando esse modelinho aqui, ó, essa equação. Assim sendo, eu poderia dizer para vocês, né, que o R vem para cá, o 6 vem dividindo, vai ser 12 vezes 12 dividido por 6. Professor, por que 12 vezes 12? Porque todo número ao quadrado é ele vezes ele mesmo. Tá ok? Estou abandonando as unidades, para ficar claro, para a gente concentrar apenas aqui, ó. Então veja, 12 ao quadrado é 12 vezes 12. 12 vezes 12 é 144. Não faça isso. Não faça isso. Lembre-se que 12 dividido por 6, aqui ó, 12 dividido por 6 dá 2. 2 vezes 12, 24. Ou seja, usando a expressão nova, sem usar corrente, eu achei que a resistência é de 24 ohms. Note, o mesmo valor que eu achei aqui em cima. Sem o risco de ter calculado a corrente elétrica errada. Beleza? Isso então responde à última questão e nós finalizamos assim a nossa correção rápida da lista de exercício. Beleza? Um abraço para todos. Qualquer dúvida, tirem em sala hoje. Ok? Valeu, pessoal. Um abraço para todos.